Hoje a gente vai ter um tema da mais alta importância: liberdade de expressão e privacidade em tempos de notícias falsas e assédio. Nós teremos aí a moderação da colega Tânia, da ACEMA, do Ministério do Meio Ambiente, também Leandro Fortes, jornalista e escritor, Márcio Coimbra, cientista político e diretor do Interleges, no Senado. Nós temos esse tema da mais alta importância por conta das inúmeras perseguições aí contra servidores que vêm se sucedendo. A própria sociedade se sente ameaçada à medida que os seus espaços de participação vão sendo restritos no governo pelo governo federal. É um momento bastante delicado da nossa vida democrática. E uma coisa que também até um teórico chamado Bob dizia, que não se tem liberdade sem regras. Eu só tenho liberdade em uma vida social se eu tenho regras a serem observadas. Porque aí eu tenho esses limites do que eu posso, do que o outro pode, até onde eu tenho respeito, até onde essa minha opinião é uma opinião, isso é uma outra coisa importante. Se eu quero impor a minha vontade, independente da liberdade do outro, e se eu uso a posição que eu estou para fazer o outro se subordinar a mim, eu estou usando indevidamente essa força, né? E às vezes esse assédio, o assédio sexual é o mais comum, mais conhecido, mais falado, mas não é só esse assédio que existe, né? Eu posso ter um assédio que às vezes é mais sutil, como aquele que eu não passo o trabalho para um determinado funcionário e depois eu falo que ele é pouco produtivo. Ou aonde eu faço ameaças veladas com relação às características de uma determinada pessoa. Ou uma coisa que nós estamos assistindo, como o assédio institucional, que eu chego e falo que essa instituição não é confiável. Aí a instituição me mostra, olha, nós temos cientistas, nós temos uma produção, nós temos vários... agora fugiu o nome. Nós temos satélites que mostram que as nossas informações estão corretas, e o outro fala assim, não, vocês não são confiáveis, vocês são ideológicos. E não prova, né? E esse discurso de poder que não prova, que desqualifica, isso também é um assédio. É um assédio, às vezes, muito mais difícil de ser trabalhado quando você tem dentro de uma organização, do que aquele assédio que você consegue falar, fulano assediou ciclano sexualmente. Porque o nosso sistema político ele já vinha em desgaste desde as manifestações de 2013, mas é um desgaste político que a gente já viu em vários lugares do mundo, né? Esse desgaste ele vem de ciclos que chegam ao final e muitas vezes acabam por mudar o cenário político onde nós estamos. Então, as redes sociais, elas vieram dar uma voz a muitas pessoas que não tinham, mas também a dar essa voz a pessoas que não existiam antes, que não tinham essa voz, elas começaram a atrapalhar o sistema, na medida que também o sistema foi começado a ser penetrado pelas notícias falsas. E as notícias falsas começaram a mudar tudo da forma como nós estamos vendo e começaram a trazer um novo momento para dentro da política. Muitas pessoas hoje não conseguem dizer o que é a verdade propriamente dita. A verdade propriamente dita, muitas vezes, é uma versão. E aí, o que acabou acontecendo com as fake news? Essas notícias falsas começaram a mudar a nossa realidade política. Por quê? Porque hoje, na vida política, importa mais a narrativa do que a realidade. Então, a narrativa é aquela roupagem que você vai dar para alguma situação dentro do seu próprio contexto. Você cria a sua narrativa dos fatos.
Então, não necessariamente isso corresponde com a verdade. Nós vemos líderes como, por exemplo, o Donald Trump, que trabalha muito a questão da narrativa. E ele rejeitar o resultado das eleições vai bem ao encontro desse discurso. Ele cria uma narrativa, né, que se torna uma realidade e ele vende isso como verdade. E liberdade de expressão é um conceito que se confunde muito com liberdade de imprensa, tá? Liberdade de imprensa e liberdade de expressão são coisas diferentes, mas que são propositadamente misturadas para que ninguém entenda nenhuma coisa nem outra. Porque quando a gente fala de liberdade de expressão, você tem que se remeter historicamente ao conceito original, né, cujo marco histórico, embora seja a Revolução Francesa, tratava de liberdade, fraternidade, enfim, mas já se falava na filosofia grega, que foi, de certa forma, absorvida pela dominação romana, mas somente a partir da Revolução Francesa é que o termo liberdade de expressão passou a ser um conceito social. Né? A liberdade de expressão passou a fazer parte dos direitos do cidadão. E a discussão sobre isso nunca mais parou, porque a liberdade de expressão ela ficou vinculada a uma revolução burguesa, uma revolução que não alterou a estrutura social na sua origem, manteve as classes, né, as estruturas de classes, e passou a ser, claro, como tudo numa sociedade burguesa, uma ferramenta da burguesia, uma ferramenta das classes dominantes. Não é à toa que esses conceitos eles vão se flexibilizando ao longo da história para que as classes dominantes continuem mantendo o poder sobre ela. A liberdade de expressão em qualquer democracia liberal, ela é um conceito universal, mas na prática, né, na praxis, ela só é colocada à disposição de um grupo específico dessa sociedade, a grupos sociais que tenham privilégios normalmente ligados ao capital. Assim, a liberdade de expressão para um cidadão branco é diferente da liberdade de expressão para um cidadão negro. Não é preciso ser cientista político, nem sociólogo, nem jornalista, para compreender empiricamente como isso funciona. Por quê? Porque a liberdade de expressão ela é um instrumento para viabilizar a estrutura social dominante.